No quarto capítulo, a autora, ela relata uma situação em que as mulheres sofrem, mas elas não sabem o motivo. Então ela chama de problema sem nome. No quinto capítulo ela continua assim: aos poucos percebi que o problema sem nome era compartilhado por diversas mulheres nos Estados Unidos. Como redatora da revista, com frequência entrevistava mulheres a respeito de seus problemas com os filhos, o casamento, a casa, a comunidade. Mas depois de algum tempo, passei a reconhecer os sinais reveladores desse outro problema. Via os mesmos indicadores nas casas de apenas um andar no subúrbio e nas casas de 2 andares em Long Island, em Nova Jersey, e no condado de Westminster, em casas coloniais, em uma cidadezinha do estado de Massachusetts, em quintais, em Memphis, em apartamentos no centro, no subúrbio, na sala de estar, no meio-oeste estadunidense. Às vezes, eu pressentia o problema, não como repórter, mas como dona de casa suburbana, pois, nesse mesmo período, eu também criava meus 3 filhos no condado de Rock Island, em Nova York. Ouvia ecos do problema nos dormitórios universitários e nas alas semi-privativas de maternidades, em reuniões de pais e professores, almoço da Liga de Mulheres Eleitoras, em coquetéis no subúrbio, em peruas esperando a passagem do trem, em trechos de conversas entreouvidas em restaurantes. As palavras titubeantes que eu escutava de outras mulheres em tardes calmas, quando as crianças estavam na escola, ou em noites calmas, quando os maridos chegavam mais tarde do trabalho. Penso tê-las entendido como mulher bem antes de compreender a sua implicação social e psicológica mais amplas. O que exatamente era esse problema sem nome? Quais eram as palavras que as mulheres usavam quando tentavam expressá-lo? Às vezes, uma dizia: eu me sinto vazia de alguma maneira, incompleta. Ou parece que eu não existo. Às vezes, ela tentava esquecer esse sentimento com um calmante. Às vezes pensava que o problema estava no marido, nos filhos, ou que precisava redecorar a casa, mudar-se para um bairro melhor, ter um amante ou um outro bebê. Às vezes ia ao médico com sintomas que mal sabia descrever, sensação de cansaço. Fico tão brava com as crianças que me assusto. Tenho vontade de chorar sem motivo. Um médico de Cleveland chamou isso de síndrome da dona de casa. E ele dizia: muitas me contaram sobre grande bolha de sangue que surgiu em suas mãos e braços. Eu chamo isso de mal da dona de casa, disse um médico de família na Pensilvânia. Vejo isso
com frequência em jovens com 4, 5, 6 filhos, mergulhadas em bacias de lavar louça. Mas as bolhas não são causadas pelo detergente e não se curam com cortisona. Às vezes, uma mulher me dizia que a sensação podia ficar tão intensa que ela saía correndo de casa e vagava pelas ruas, ou ficava em casa e chorava, ou os filhos contavam uma piada, mas ela não ria porque não estava ouvindo. Conversei com mulheres que haviam passado anos no divã, elaborando a sua adequação ao papel feminino, os bloqueios, as realizações como esposa e mãe. Mas o tom desesperado na voz dessas mulheres e o seu olhar eram iguais ao tom e ao olhar de outras mulheres, aquelas que tinham certeza de não ter problema nenhum, ainda que estivessem tomadas por uma estranha sensação de desespero. Uma mãe de 4 que havia largado a faculdade aos 19 anos para se casar me contou: tentei tudo o que as mulheres supostamente deveriam fazer: hobbies, jardinagem, fazer conserva, ser muito sociável com os vizinhos, fazer parte de comitê, organizar chás de pais e professores. Posso fazer tudo isso e gosto, mas isso não dá a você nada em que pensar, nenhuma ideia de quem você seja. Nunca ambicionei ter uma carreira. Tudo o que eu queria era me casar e ter 4 filhos. Amo meus filhos, Bob e meu lar. Não há nenhum problema que eu possa nomear, mas me sinto desesperada. Começo a achar que não tenho personalidade. Sirvo comida, visto calças, arrumo as camas. Me chamam quando querem alguma coisa. Mas quem sou eu?